Como controlar a vontade de comer doce? Essa é uma questão tão difícil de lidar, porque as pessoas entram num ciclo vicioso, né? E eu vou explicar um pouquinho o que é esse ciclo vicioso de vontade de comer doce, e tem uma diferença muito grande, né, de fome e de vontade de comer, principalmente a vontade de comer doces especificamente. São gatilhos que acontecem, né, que nos levam até essa vontade, e quando você consegue quebrar esse ciclo, aí sim você fica livre dessa vontade de comer doce. Assim como eu já fiz em outros vídeos, né, que eu explico a diferença entre fome e vontade de comer, vou falar brevemente aqui também sobre essa diferença. Fome é um gatilho metabólico, né? Quando a gente começa a ficar com fome, se já está um tempo sem comer, seu corpo começa a sentir necessidade ali de alguns nutrientes e também de receber uma energia, né? Uma fonte de energia mais rápida, porque ele não quer quebrar a molécula a fibra de proteína, né? Muscular, também não quer quebrar a molécula de gordura, ele começa a sentir fome, já tem um tempo que você não comeu, seu estômago já está vazio, já tem um tempo, e aí a gente libera um hormônio chamado grelina. A grelina é um hormônio que sinaliza pra gente que é hora de comer. É bem diferente, você consegue perceber quando você tá com a barriga satisfeita, você quer comer um doce, mas não é esse sinal. Não é esse sinal de fome, que você parece que você tá assim, sua barriga tá vazia, você só preciso comer, nossa, eu tô com muita fome. A vontade de comer doce, ela é diferente, né? Você começa a salivar, você começa a sentir um desejo, você começa a imaginar o doce que você vai comer, você começa a criar situações para poder chegar nesse propósito. Então vou lá na padaria comprar aquele doce específico que você gosta, ou aquele bolo, ou então, vou lá na loja tal, vou comprar uma barra de chocolate. Então você começa a já criar situações ali para você resolver aquele desejo, né? Que tem muito mais a ver com outros gatilhos, né? O primeiro gatilho que acontece, né, nesse desejo é por causa de uma desbiose intestinal. Nós temos no nosso intestino trilhões de bactérias que moram no nosso sistema digestivo, né? Que começa lá na boca e a gente desregula ele até a saída lá no final do intestino. Quando a gente desregula essas bactérias do intestino, e existe um equilíbrio entre bactérias boas e importantes para a nossa saúde, que ajudam na regulação de hormônios, ajudam na digestão dos nossos alimentos. Então ele é muito importante para a gente poder ter uma vida saudável quando as bactérias boas do intestino estão em um número mais alto, e elas ajudam na nossa imunidade, ajudam na liberação de hormônios como a insulina, então tem a ver também com a resistência à insulina. Então quando as bactérias boas do intestino estão lá em cima, a gente consegue ter uma saúde plena. Quando a gente começa a comer mais doce, né? Então, chegou Páscoa, ou Natal, ou alguma viagem que você comeu um pouco mais de doce, a gente desregula essas bactérias. Por quê? Porque as bactérias ruins para o nosso intestino, que fazem ficar com o intestino preso, intestino permeável, começa a passar algumas toxinas, e a gente começa a ter problemas na imunidade, seja doenças autoimunes, ou seja mesmo sempre ficar doente. A gente começa a subir essas bactérias ruins. Essas bactérias ruins, elas se alimentam desse açúcar, se alimentam de farinha, né? Então todas essas comidas adocicadas, bebidas açucaradas, elas fazem com que essas bactérias do intestino ruins subam e desregulam o nosso sistema metabólico como um todo, né? Então essas bactérias, elas querem continuar, assim como qualquer tipo de vida, elas querem continuar proliferando. Então elas mandam um sinal, né, para o nosso cérebro, porque nós temos no eixo intestino-cérebro uma comunicação muito importante do nosso corpo. E as bactérias começam a sinalizar essa vontade de receber mais desses carboidratos refinados. Então as pessoas que comem muito doce, elas normalmente começam a ter mais vontade de comer doce, que muitas vezes nem é a vontade delas, né? Elas simplesmente estão com um sistema digestivo ali todo comprometido com a desbiose intestinal. Então, o primeiro ponto é, essa vontade nem é dela mais. Essa vontade é das bactérias que desregularam e elas querem continuar recebendo esse tipo de alimento, e isso faz muito mal para o nosso organismo, mal para o nosso metabolismo, e retroalimenta esse ciclo de ficar alimentando essas bactérias ruins com um perfil muito ruim, porque são alimentos que têm poucas fibras, muito açúcar. Em compensação, as bactérias boas precisam de muitas fibras, né? Então, quando a gente começa a comer esse tipo de alimento, a gente atrapalha essas que são boas e cresce o número dessas que são ruins. Outro ponto que acontece também, né, nesse desejo de comer doce, que é um gatilho, né? E aí tem muito a ver com aqueles gatilhos, comportamento, recompensa, falado lá no livro O Poder do Hábito. Eu já falei dele aqui também. Esse gatilho, muitas vezes quando você cria o hábito de sempre comer um doce em algum horário, o nosso corpo ele prepara
para receber esse doce. Quando você cria o hábito, sempre você come na parte da tarde, ou sempre você come depois do almoço ou depois do jantar, assim que acaba o seu jantar, você já começa a salivar preparando para receber aquele doce. O seu corpo já sabe que você vai comer aquele doce. Então, você tem o gatilho que é alguma refeição, então pode ser almoço, lanche, jantar, ou alguma situação específica, então sempre na reunião da tarde eu levo um chocolatinho comigo, ou então sempre na hora do café da tarde eu como um pedacinho de bolo, de cenoura com chocolate. Esse gatilho, né, a ação que você faz em um determinado horário, também prepara o seu corpo para poder receber aquele doce, né? Virou um hábito, só que é um hábito muito ruim para a sua saúde, que você precisa quebrar ele, né? Quanto tempo precisa? Depende do organismo, depende de quão ruim e quão desregulado está todo o seu metabolismo. Mas você precisa quebrar ele, né? Quando você acostumar que depois daquela refeição não vai vir o doce, o seu corpo começa a entender de uma outra maneira. Eu sei que essa primeira maneira de simplesmente interromper, ela pode ser muito difícil para algumas pessoas, né? Às vezes a pessoa está comendo há meses ou há anos doce naquele horário. Então a melhor forma, né, de você controlar essa vontade de comer doce nesse momento é fazendo boas substituições. As melhores substituições, obviamente, são as frutas. Por quê? Porque elas são muito doces, né? Elas têm a mesma molécula que o outro tipo de doce, que é a frutose, que deixa as coisas muito doces. Mas a fruta, por um lado, ela tem uma coisa importantíssima para a nossa saúde, que são as fibras. As fibras, elas trazem saciedade, ou seja, você tem que mastigar muito, e elas alimentam as bactérias lá do intestino, e elas cobrem essa frutose, dificultando a absorção do nosso organismo, freando a absorção do nosso organismo, não dando pico de insulina. Então, a gente consegue tomar-se o veneno e o antídoto ao mesmo tempo quando a gente come uma fruta. Porque a frutose na fruta, comendo no formato que existe na natureza, não tem problema nenhum. Ela faz super bem. Só que o açúcar que é usado como adicionado, seja para adicionar em bebidas, seja para adicionar em receitas ou em doces, ele nada mais é, né? Pega lá a cana de açúcar, né? Cana. Uma fruta que você tirou toda a fibra dela, fez um processo de refinamento até chegar no açúcar. E aí sobrou lá a molécula de frutose e de glicose. Então, se você comer a fruta com as fibras, é muito bom. E ela tem um sabor muito doce. Obviamente, a indústria, ela vai te oferecer aqui com emulsificantes, com sabores artificiais que vão fazer ficar isso aqui uma potência de sabor, uma explosão de sabor, sensação de prazer enorme. Então, os receptores da dopamina, você vai se sentir muito bem quando você comer esse doce ali, logo naquele momento. Só que 30 segundos depois já engoliu, já não está sentindo aquele prazer mais e aquele mal todo já está dentro do seu organismo, lá desregulando todo o seu metabolismo. Então, faça substituições por frutas. Escolhe aí umas 3, 4 que você mais gosta, né? Tem uma tática excelente que eu acho muito legal para quem gosta de coisa gelada, por exemplo, tipo sorvete. Você compra uva sem caroço, deixa ela no freezer por um tempo e come essa uva congelada, né? Ou previamente um pouco congelada, não deixa ela ficar lá para sempre não. Tipo 20 minutinhos, 30 minutinhos, só para ela começar a ficar muito gelada e começar a enrijecer, mas sem virar pedra. Você vai lá e come essa uva gelada. Essas uvas sem caroço, elas são muito doces. Dá para você fazer a mesma coisa com o melão e com o abacaxi. Mas escolhe as frutas que você mais gosta. Quando você escolher essas frutas que você mais gosta, você vai sentir esse sabor doce. Você vai ter o benefício também das vitaminas e minerais que contém ali naquela fruta. E obviamente das fibras, igual eu falei. Então você começa substituindo por frutas. O problema também que acontece, né, com esses doces, principalmente os doces da indústria, eles têm um excesso de açúcar adicionado naquele processo já, né, do açúcar refinado, que chega no nosso organismo sem fibra nenhuma, né, sendo absorvido rapidamente pelo nosso organismo. E eles sabem que esse açúcar refinado, no formato que é colocado aqui no doce, ele chega no nosso organismo muito rápido, ele é metabolizado pelo fígado, porque a frutose é metabolizada pelo fígado somente. Nesse processo de metabolismo da frutose pelo fígado, acontece uma inibição do sinal de leptina. A leptina, ela é um hormônio quase que o oposto da grelina que eu falei lá no início do vídeo. A grelina sinaliza que a gente está com fome, que precisa comer. E a leptina sinaliza que você já está saciado, que você precisa parar de comer, pode parar de comer. Só que quando você come muito doce, esse sinal de leptina é como se ele ficasse embaçado, né? Ele fica ruim, o nosso corpo quase não percebe. Então, esse sinal de leptina atrapalhado faz com que você não tenha a sinalização de parar de comer. Então você continua querendo comer mais, ou seja, comer o doce não vai matar a sua vontade de comer doce. Porque quando você comer doce, 30 segundos depois já saiu da sua boca ali aquele sabor, você já começa a produzir, ter o metabolismo da frutose,
glicose, não está satisfeito, atrapalha o sinal de leptina, você não sente barriga cheia, seu corpo não manda você parar de comer, aí você come mais, e aí você come uma barra inteira de chocolate, uma caixa inteira de bombom, meio pote de sorvete. E é isso que acontece quando você tenta matar a sua vontade de comer doce comendo doce. Por quê? Porque a indústria não quer que você fique saciado, a indústria quer que você fique viciado e coma mais. Por quê? Porque ela quer lucrar, ela quer vender, ela quer te dar esse sabor, mas em troca do seu dinheiro. Ela vai te dar esse sabor e vai fazer com que você queira cada vez mais ele. Então você não vai saciar a sua vontade de comer doce comendo doce. A melhor forma de começar a quebrar isso, como eu falei, é substituindo por frutas. Substitui por frutas que você mais gosta e você vai ver que já vai dar uma quebra muito boa. Com o tempo, começa até a tentar tirar essas frutas também. Deixa as frutas ali para alguns momentos específicos e para lanches planejados, né? Vou comer 4 ovos aqui no lanche da tarde e 2 frutas, né? Vou comer de manhã 3 ovos e essas outras 2 frutas. Começa a planejar suas refeições melhor, né? Já fiz vídeo aqui sobre planejamento alimentar, sobre como você faz o planejamento alimentar da sua semana. Também falei que é importante você não ter em casa esses doces, porque quando você precisa pegar a chave do carro, sair de casa para ir comprar uma barra de chocolate, às vezes aquela gatilho inicial ali de vontade de comer doce já até saiu. Então se você nem tem na sua casa, você fica com mais chance de conseguir controlar quando vier esse desejo. Depois que você já tiver isso controlado, você pode ter na sua casa, né? Não tem problema nenhum. Tem um pote de sorvete lá no meu freezer que tá lá há meses e eu não como sempre, entendeu? Então assim, não tem problema você comer o doce de vez em quando. Mas você só pode ter em casa quando você conseguir controlar esses desejos. Enquanto você não controla esses desejos, não tem na sua casa. É a melhor forma de você começar a diminuir essa vontade. Durante o planejamento de compras da semana, você compra mais frutas. E comprando mais frutas, vai ficar muito mais fácil de quando vier esse desejo, você, não tem doce nenhum. Vou ali comer um abacaxi, vou ali comer um morango, vou comer um melão, vou comer um pedaço de maçã. Então você vai começar a substituir por frutas porque é o que tem. Mas eu sinto essa vontade lá no meu trabalho e o pessoal tem mesa de doce, então pede algo doce de algum lugar. Leve as suas frutas, né? Leve um potinho com as frutas pro seu trabalho. Quando vier essa vontade de comer doce, o pessoal te chamar para comer doce, vou lá com vocês, mas vou levar aqui meus morangos, vou comer morango. Quem sabe você, além de tudo, inspira essas pessoas também a parar de ficar com esse hábito alimentar terrível e começa a mudar também para um hábito mais saudável. E você que está assistindo o vídeo, você já conseguiu controlar a sua vontade de comer doce? Qual foi a estratégia que mais funcionou para você? Compartilha aqui nos comentários e manda esse vídeo para as pessoas entenderem aí quais são as melhores estratégias, o que elas precisam fazer para quebrar esse ciclo. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre mitos sobre dieta, para quebrar todas aquelas informações erradas que espalham aí, né, nos escritórios, na academia ou com seus colegas de trabalho. Te espero no próximo vídeo. Até mais, pessoal.